tudo bem? A Organização Mundial da Saúde estima que de 2 a 4% da população sofre com a síndrome do pânico. No Brasil, isso representa cerca de 6 milhões de brasileiros e os casos só aumentam. Dando sequência à nossa série sobre saúde mental, eu converso com o médico psiquiatra Gustavo Senem. Ele fala conosco aqui de Curitiba. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem. Qual a diferença entre ansiedade e síndrome do pânico? A ansiedade, que a gente trata como doença, né, é quando ela traz prejuízos para a pessoa. Mas uma ansiedade saudável, ela tem uma prova, tem uma entrevista, me preparar com antecedência para aquela atividade. Uma ansiedade patológica é eu sofrer muito por antecedência, né? Não perder o sono, ter sintomas físicos. A crise do pânico, geralmente quem tem uma crise do pânico é uma pessoa que tem um quadro de ansiedade mais pronunciado já. A crise do pânico, ela vem associada com sintomas físicos muito intensos, né? Palpitação, respiração suspirosa, e ela vem associada muitas vezes ao medo de morte, né? Medo de morrer, que algo de muito grave vai acontecer com ela mesma. Quais os sintomas da crise do pânico? A pessoa apresenta muitos sintomas físicos, né? De angústia, né? Respiração suspirosa, coração acelerado. Tanto é que muitas vezes a primeira busca de ajuda é num pronto atendimento, né? Cardiológico, um pronto atendimento clínico, porque a pessoa ela acha muitas vezes que está acontecendo alguma coisa física com ela. Então, esses sintomas físicos são bem pronunciados e associado a isso, ela acha que vai morrer, né? Então, ela pode ter tremores de extremidades, sudorese, respiração suspirosa, né? Respiração muito rápida, uma apreensão, né? Uma dificuldade de até ausculta, né? Porque ela está presa naquele medo, né? Quais as principais causas? Se a pessoa tem um quadro já de ansiedade, né? E muitas vezes pode ter algum fator desencadeador ali, algum estresse maior, algum evento da vida, né? Que a pessoa possa ter, que possa desencadear. Mas tem pessoas que apresentam às vezes uma crise de ansiedade mais intensa, uma crise de pânico, né? Sem motivo aparente, né? Mas aquilo começa a ganhar corpo, né? Ganhar mais intensidade, e a pessoa passa a valorizar mais esses sintomas, né? E acaba alimentando todo esse quadro, né? Desencadeando crises cada vez mais intensas, né? Até conseguir entender, buscar uma ajuda para esse quadro. A pessoa, ela sabe que vai ter a crise de pânico, ela consegue antecipar isso de alguma forma? Interfere na vida, no cotidiano. Um dos sinais e sintomas bem comuns também, a pessoa vai tendo muitas vezes dificuldade para dormir, né? Passa a ter insônia, né? Uma dificuldade para iniciar o sono ou ficar acordando à noite. Tem pessoas que mudam muito a questão do apetite, né? Altera o apetite. Tem pessoas que podem tanto aumentar, né? Outras pessoas diminuir esse quadro de ansiedade, esse quadro mais intenso do humor, né? E começa a afetar o cotidiano, a pessoa fica mais sensível, então tende a ficar às vezes mais irritada, mais impaciente. Então o relacionamento interpessoal, familiar, profissional, muitas vezes acaba interferindo, né? No Brasil, existe uma prevalência entre as mulheres. Por que isso ocorre? Tem algumas teorias que tentam explicar por que mais nas mulheres, né? Uma delas é a questão hormonal, né? Então, do estrógeno, da progesterona, que podem estar influenciando nisso, né? As mulheres, né? Hoje, pela pressão, né? As demandas também do cotidiano da casa, né? Mãe de família, questões profissionais, e a mulher muitas vezes, né? Acaba tendo muitas demandas, né? E esquecendo muitas vezes de si, né? E esse quadro vai evoluindo, né? E aflorando muitas vezes todo esse quadro de tensão, apreensão e crises de ansiedade. A pandemia, de alguma forma, potencializou esses casos? Potencializou. Então, até houve um boom assim, né, nesse período de pandemia,
Por quê? Mudou muito a rotina de todos nós, né? Então, as pessoas que trabalhavam presencial passaram a trabalhar de casa, ou alguns perderam o trabalho, né? Os filhos que iam para a escola tiveram que fazer o estudo home office. Então, e aquela também, o que contribuiu, né? O medo de adoecer, o medo de perder um familiar, né? Então, a ansiedade, até certo ponto, ela nos protege, né? Então, existia um perigo real, que era o quê? De contrair o vírus e de né, ter complicações. Então, a pessoa ela ficava mais em alerta. Então, se a pessoa já tinha muitas vezes um quadro de base de ansiedade, acabou deixando de ir para a academia, mudou um hobby, um lazer, um esporte, acabou se fechando mais, e também com essa situação que eu comentei, que existia um risco real, né, para todos, né? Então a pessoa ficava num estado de alerta, e estando mais em casa, como a ansiedade está muito ligada a pensamento, a pessoa acabava entrando num quadro, né, de ansiedade, maior ansiedade, mudança da rotina, de hora de sono. A competitividade, essa exigência por muita performance, principalmente no trabalho, mas também nas nossas relações, elas colaboram para o desenvolvimento da síndrome do pânico? A gente, num ambiente mais competitivo, por demandas, né, pressão de trabalho, uma tendência de todos nós, né, irmos mais para os grandes centros, né, em função de trabalho, demandas profissionais, né, acabam uma rotina mais corrida, né, muitas vezes. E isso acaba muitas vezes perdendo um equilíbrio, que é a gente ter um tempo às vezes para estar com a família, para ter um hobby, para ter um lazer. Então esse é um dos pontos que a gente precisa ficar atento, né? Então, como você comentou, essa comparação muitas vezes, então as redes sociais, né? A vida do Instagram que a gente fala, vida né, das redes sociais, a gente tende a se comparar muito, idealizar às vezes a vida do outro, né? E isso acaba muitas vezes interferindo na nossa vida, no nosso relacionamento com as pessoas, né? Os jovens também têm apresentado síndrome do pânico? Sim, os jovens né, nas escolas, né? Então, com frequência a gente atende adolescentes, né? Até mesmo crianças, né? Com crise de ansiedade. Então, a gente sabe que existe também, uma das causas é fator genético, né? Então, existe uma prevalência alta no Brasil de ansiedade, né? E isso acaba passando através da genética, de pai para filho, né? E até propriamente, às vezes, o ambiente, os pais, né, com esse quadro de ansiedade maior, acabam também transferindo isso para os filhos. Como é feito o tratamento da síndrome do pânico? Durante o atendimento, né, que a gente vai prestar, a pessoa entender, né, o que está acontecendo com o organismo dela. Então, a física, esse mecanismo, né, neurobiológico, a liberação dessas substâncias, então entender por que muitas vezes o coração acelera, por que eu aumento a frequência cardíaca, por que desse medo, né? Então a pessoa entendendo o que está acontecendo, e em paralelo também a gente sempre descartar questões físicas, orgânicas, né? Então é importante que a pessoa faça também exames, às vezes cardiológicos, exames clínicos, para descartar outras causas, né? Porque quando a pessoa tem a crise, para ela é muito real, né, de que algo está acontecendo, algo físico. Então, para ela se conscientizar de que o nosso organismo é um só, que é algo que eu estou sentindo no meu peito, pode ser de algo relacionado que desencadeou por uma questão emocional. Então, é um processo, né, que não é de um dia para o outro. E são quadros que respondem muito bem ao tratamento, né, farmacológico e psicoterápico. Então a gente procura também, em paralelo, muitas vezes aos atendimentos, orientar também um acompanhamento psicológico, né, para a pessoa entender o que se passa, né, e trabalhando algumas questões pessoais, se fortalecendo, né.
E hoje existe uma série de medicamentos aí disponíveis, né, que têm excelentes respostas no tratamento. Em paralelo também, a gente procura reorganizar um pouco a rotina da pessoa, colocando hábitos mais saudáveis, né, uma atividade física regular. Hoje isso está mais do que provado, né, o benefício que a atividade física regular provoca, né, em todos nós, né? Então é algo que a gente precisa ir organizando, né? Então a pessoa também tem um tempo para si, ter um tempo para tirar férias, né? Ter tempo às vezes para estar com pessoas que a pessoa se sente bem. Então é retomar um equilíbrio na vida, né? E a síndrome do pânico, ela tem cura ou ela é apenas controlada? Uma pessoa iniciando o tratamento, né? Se conscientizando, entendendo mais o que está acontecendo com ela, né? É algo que a pessoa pode ter uma vida normal, né? E não ter mais crises, né? Desde que esteja em tratamento, se conhecendo também mais, reequilibrando a sua vida, a sua rotina, né? A pessoa volta a ter uma vida normal, né? Se ela for maltratada ou mal conduzida, ela pode gerar algum outro tipo de transtorno mais grave para a pessoa? Pode, porque muitas vezes a pessoa apresenta, né, durante a ansiedade, as crises do pânico, um comportamento evitativo, né? A pessoa vai evitando lugares, pessoas, né, ambientes, lugares que possam desencadear, às vezes, uma crise, e acaba se fechando, se isolando muitas vezes, deixando de fazer um hobby, deixando de fazer um curso, trancar, às vezes, uma atividade, né, interromper uma atividade que a pessoa estava fazendo. E isso pode ir levando aos poucos a quadros depressivos, né? Então a pessoa pode evoluir com um quadro, às vezes, de uma depressão, um isolamento, né? Então pode ir evoluindo com piora, né? Se alguém tem uma crise próximo da gente, que é senso comum, que não é da área da saúde, como agir para acolher e acalmar essa pessoa no momento da crise? Vou chegar, acolher, tentar às vezes tirar o foco daquela angústia, daquela preocupação, né? Tentar às vezes tirar até do ambiente, voltar a respirar normal. Um circuito que às vezes a pessoa acaba tendo é uma hiperventilação. Ela respira muito rápido e isso faz dar outros sintomas físicos. Então só o fato muitas vezes da pessoa voltar a respirar normal, inspirar lentamente, expirar lentamente, inspirar lentamente, então fazer esse movimento faz um efeito contrário, né? A pessoa acaba se acalmando, né? Muitas vezes a gente vai conversando, puxando outros assuntos, perguntando, e isso a pessoa tira o foco, né? Quando ela está na crise, ela fica um pensamento obsessivo, às vezes, em relação a algum medo, uma preocupação, alguma angústia, né? E como a gente pode administrar a nossa vida para evitar esse tipo de problema? Ter uma noite boa de sono, a gente dormir. Então, pessoas que dormem pouco, né, elas geralmente tendem a ficar mais ansiosas, mais irritadas. Então, a gente ter uma rotina ou de estudos ou de trabalho. Então, a ociosidade também acaba sendo um prato cheio para a ansiedade e até podendo evoluir para uma crise de ansiedade, um pânico. E sobra um outro tripé ali que a gente ter um hobby, um lazer, né? Ter um tempo às vezes para fazer um exercício, que é desligar. Eu costumo dizer como que eu desligo a minha mente, é ligando o corpo, né? Então, uma caminhada, uma academia, uma dança, um futebol, alguma coisa que a pessoa goste, um hobby de música, são hábitos que podem ajudar, que podem prevenir, né? Além do que, então, nesse outro tripé entra também cuidados com a alimentação, né? E evitar, muitas vezes a pessoa ansiosa, ela já está muito estimulada, então psicoestimulantes, né? Como café em excesso, aí uso de drogas nem se fala, né? Que muitas pessoas que têm uma crise de ansiedade, crise de pânico, são precedidas muitas vezes por um uso de cocaína, um uso de cannabis. Então, tirar isso, né? A questão do uso de álcool é algo que a gente precisa cuidar, que muitos ansiosos muitas vezes acabam fazendo uso de álcool no primeiro momento, que até alivia os sintomas, mas com o passar do tempo,
pessoa vai tendo mais um problema, que é o problema com o álcool. Então, são alguns cuidados nessa vida, um equilíbrio na vida, né? Gustavo, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade. Nos próximos vídeos, vamos continuar falando de saúde mental e vamos tratar de temas como o burnout e o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Obrigado pela atenção. Até mais.